Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. O texto será lido em Mateus, capítulo 16, verso 17. Mateus 16, verso 17. Está projetado aqui para os que preferirem acompanhar. Nos diz a palavra do Senhor. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Vamos orar? Senhor Deus, nós te glorificamos, porque o Senhor tem estendido a tua mão sobre nós e tem nos abençoado neste dia. E neste culto o Senhor já tem glorificado o teu nome. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade. E nós pedimos, opera maravilhas aqui neste lugar. Toca nos corações e faça-nos ver as tuas maravilhas. Que o poder de Deus seja revelado em cada vida nesta noite. Nós pedimos orando em nome do Senhor Jesus. A igreja pode sentar. Essa passagem bíblica é muito conhecida. E nós vamos rapidamente relembrar a história. Alguns que nos visitam talvez não conheçam. Mas Jesus estava perguntando aos seus discípulos quem os homens diziam que ele era. E as opiniões que eles falaram para Jesus: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, que tu és um dos profetas, que tu és Elias. Só coisa boa. Estão falando muito bem do Senhor. E eram homens extraordinários. Os homens que ele estava falando, que a multidão comparava Jesus com eles, eram homens notáveis. Qualquer um de nós ficaria muito honrado de dizer: olha, fulano, ele parece que é fulano, é igual fulano. Mas Jesus não era isso. Jesus era muito mais do que qualquer desses que eles usaram como referência daquilo que as pessoas achavam que era, ou comparavam, né? Um profeta como Jeremias, um profeta como Elias. Mas Elias foi um homem de experiências gloriosas com Deus, todos que eles mencionaram, mas perto de Jesus, quem eram esses homens? Não eram nada. Eram homens. E a palavra de Deus, quando fala do homem, diz assim: todos pecaram. Mas quando fala de Jesus, diz que ele é o único que não conheceu o pecado. Todos tiveram um princípio e um fim, mas Jesus era o princípio e o fim. Ele é eterno. Ele estava no princípio com Deus, diz a palavra de Deus. Então não tinha paralelo de você comparar nenhum daqueles homens extraordinários com Jesus. E passado tanto tempo, parece que o homem não mudou. Porque muita gente gosta muito de Jesus. Eles estavam falando ali: olha, a multidão aí, os homens falam coisas muito boas a seu respeito, mas não conseguiu entender a grandiosidade do Senhor Jesus. É o homem na sua razão, na sua maneira de ver, na sua maneira de pensar, naquilo que ele consegue alcançar. E hoje não é diferente. As pessoas às vezes são religiosas e comparam ou dão tanto valor, por exemplo, a Pedro como a Jesus. Perguntar hoje: quem você diz que é Jesus? Olha,
Jesus é um homem extraordinário. Jesus foi um homem maravilhoso. Pode até dizer, ele é o Filho de Deus, porque está escrito na Bíblia, ele é o Filho de Deus. Mas, meu santo protetor, eu confio muito em Pedro. Eu confio muito em João, São João. Eu confio muito em Maria. Ninguém pode se comparar a Jesus. E às vezes você fala dessas coisas e as pessoas até se ofendem, se sentem agredidas. Mas essa é uma verdade bíblica. E as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ver. E às vezes, como eu disse, as pessoas se aborrecem, se oprimem. Mas Jesus é incomparável. Ele é Deus, eternamente Deus. Você imagina, a Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus. Tudo que foi feito por ele. De quem mais eu posso falar isso? De quem mais? Que eu posso dizer que estava no princípio com Deus, que era Deus. Então, qualquer comparação que o homem faça, ela é uma comparação, à luz da palavra de Deus, ela é uma comparação absurda. E Jesus é o caminho, Jesus é a salvação. Fora dele não tem salvação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Está tudo isso escrito na Bíblia. E as pessoas às vezes não conseguem ver. Não conseguem. E não conseguem mesmo. Não conseguem. E aí, Simão Pedro, é o versículo que nós lemos, assim, e vós, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro disse, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui tem toda uma diferença, porque tu és o Cristo, é um só. Tu és o ungido de Deus, o Cristo, o Salvador que nós esperamos, não tem outro. Então tu não és um Cristo, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus. E não é só Filho de Deus, é Filho do Deus vivo. Do Deus vivo. Do Deus que se revela, do Deus que fala com o homem. Tu és este. E Jesus diz assim, Simão Barjonas, você é bem-aventurado. Bem-aventurado és tu. Você tem uma felicidade na sua vida. E sabe por que você tem essa felicidade? Porque não foi carne nem sangue, não foi você, não foi alguém que te disse, mas meu Pai, o Deus vivo, meu Pai, foi quem te revelou. O Deus que está vivo, que se revela ao homem, foi Ele quem te mostrou quem eu sou. E isso faz o homem feliz. Uma felicidade que Davi chama, e é interessante, Davi, mas pastor, não sei se o senhor sabe, Davi viveu antes de Jesus, mas Davi conheceu Jesus. As últimas palavras dele, quando você lê o Salmo 23, ele andou com Jesus? Não, o Pai revelou Jesus a ele lá no Velho Testamento. Revelou a ele quem era o Salvador, ele conheceu. Está ali descrito no Salmo 23, que todo mundo tanto gosta, né? O Senhor é o meu pastor. Ele conheceu o pastor, era o Senhor da vida dele. E quando ele está no leito dele de morte, ele diz assim, toda a minha alegria e todo o meu prazer estão nele, falando de Jesus. Há um renovo que ainda não brotou, e toda a minha alegria e todo o meu prazer estão nele. E certa vez Davi clamou assim, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. Irmãos, quem conhece Jesus tem uma alegria, tem uma felicidade que ninguém tem. Por mais instruído, por mais capaz, por mais que tenha boas ideias, fale coisas boas, mas a felicidade de quem teve
o privilégio de Deus, é Deus que faz a salvação, ela vem de Deus, ela vem da eternidade. Não foi carne nem sangue quem te revelou, foi meu Pai que está no céu. Quando nós abrimos a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, se não me engano, verso 26 ou 27, ela diz que Jesus é o mistério, olha só, Jesus é o mistério, é mistério. Não adianta, você pode ler, você pode ouvir falar, mas é um mistério. E o Pai, através do Espírito Santo, ele revela ao homem o mistério. Você pode conhecer a história de Jesus, mas para você conhecer o mistério, e a Bíblia diz, o mistério que esteve oculto através dos séculos. E aí você vai ver lá, dizendo o seguinte, não diz lá, que o Pai revelou ao mundo, está projetado aí, ó, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, na nossa também, e que agora foi manifesto a quem? Ao mundo? Não, foi manifesto aos seus santos, aqueles que foram santificados por Deus, aqueles a quem Deus revelou o mistério. E é muito interessante isso, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos, está falando de revelação, não é isso? O Pai te revelou. E é muito interessante que a Bíblia é assim, lá em 1 João, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você precisa de andar na luz, você precisa de ter revelação. O Pai precisa de revelar Jesus, que é a luz. O Pai precisa de fazer essa luz brilhar na sua vida. Quando essa luz brilha, as trevas vão embora. É uma vida transformada. E você quer andar nessa luz, e você deseja essa luz, que é Jesus. E tudo muda na sua vida. A sua vida passa a ter outro sentido. E você passa a valorizar esta bênção. É o tesouro escondido que você encontrou. É Jesus. Você abre a palavra de Deus e você começa a ver Jesus. Onde você abre a palavra de Deus, você começa a ver Jesus. O mistério que antes você não via, agora o mistério foi revelado. A luz brilhou. Deus te trouxe para a luz mudou o seu entendimento. A luz tira você daquilo que é eu acho, eu penso. Não, agora eu vejo. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou maravilhado. Por quê? Porque os meus olhos te veem e podem ver a glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Não é ver uma imagem, não é ver uma figura, mas é a glória de Deus. E aí, você vai permanecer feliz, você vai permanecer bem-aventurado, se você continuar vendo. Porque se você sair da luz, acabou. Você volta para a razão, você se torna um bom religioso. Isso aconteceu com Pedro. Depois que Pedro teve essa revelação, Pedro, num certo momento, Jesus disse para Pedro, Pedro, depois, o inimigo pediu para te cirandar, mas eu intercedi por você. E você vai ver Pedro negando a Jesus. Você vai ver Pedro negando o projeto, porque ele não queria que Jesus fosse ao Calvário. Não, nós vamos te defender, você não vai morrer na cruz. Por quê? Porque Pedro foi para a razão. Pedro saiu da revelação. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E eu quero encerrar aqui a mensagem fazendo a pergunta a você. Você está vendo Jesus, sabendo, conhecendo a revelação de Deus? Você continua maravilhado com Jesus? Porque se a revelação está viva na sua vida, se ela está presente, você está maravilhado. E, digamos assim, é um estado de bem-aventurança. É isso que a palavra de Deus chama de alegria da salvação.
Porque Jesus é a salvação de Deus. Quando o mistério está presente na sua vida, quando ele está revelado na sua vida, você está maravilhado com Jesus. Nada se compara. Ele é a pérola de grande preço, ele é o tesouro escondido. Aí você vai poder dizer: ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o grande amor da minha vida. Eu estou feliz. Você está feliz por quê? Porque eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Não é, eu tenho uma imagem, eu tenho uma religião, eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento. Não. E é isso que diz lá no texto que nós lemos em Colossenses, no verso seguinte. Por quê? Porque Cristo em nós, se puder projetar o texto de Colossenses, o versículo seguinte: porque Cristo em nós, está lá, ó, aos que Deus quis fazer, né? Então o mistério esteve oculto, mas foi revelado, aos que Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o que? Cristo em vós é esperança da glória. Se Cristo está em você, você é nova criatura. Se você é nova criatura, você tem uma esperança. E qual é a esperança? A esperança é a esperança da glória, da vida eterna em Cristo Jesus. E isso faz de você continuamente alguém que tem uma felicidade que o mundo não tem, que tem uma bem-aventurança que o mundo não conhece. Amém? Que esse mistério possa ser conhecido por você. Se você não conhece, peça a Deus hoje: Deus, eu não quero conhecer uma história, eu quero conhecer um mistério que traz essa alegria, essa paz para o coração do homem.